No especial de uma hora de hoje, vou revelar os segredos por trás de algumas das ilusões mais famosas e incríveis já realizadas na internet. De clássicos atemporais a truques de mágica atuais. Ilusão das pernas desaparecidas, de David Copperfield. Copperfield começa pegando uma toalha emprestada de um espectador que tenta impressioná-lo com um truque de mágica na praia. Copperfield leva isso a outro nível usando a mesma toalha. Ele balança a toalha à sua frente, fazendo a perna direita sumir e voltar, repetindo com a esquerda. Na terceira tentativa, ele surpreende ao levantar a toalha e mostrar que só restaram seus chinelos. Em seguida, ele dobra a toalha enquanto está suspenso no ar, antes de abaixá-la lentamente para revelar que suas pernas reapareceram. Por fim, ele parte, deixando todos maravilhados. Como esses desaparecimentos de uma perna só são impossíveis de explicar, vou pular essa parte e ir direto ao momento em que ele faz as duas pernas desaparecerem. A primeira coisa que você vai notar é que, no começo, as sombras estão um pouco difusas e o fundo está nítido. Então, logo depois de mostrar as reações dos espectadores, um veleiro aparece de repente ao fundo. As sombras também apareceram e mudaram um pouco de ângulo. Isso mostra que a segunda parte do truque, quando as pernas dele reaparecem, foi refilmada depois ou feita em várias tentativas. Provavelmente porque ele revelou sem querer um detalhe importante ao tentar fazer o truque em uma única tomada. No entanto, esse trecho refilmado também acabou expondo elementos-chave de como esse truque foi realmente feito. Começando com este quadro bem aqui, repare na areia recém-revolvida, logo atrás de Copperfield. Você nota pela cor clara e textura mais seca em relação ao entorno? Ao avançar quadro a quadro, verá uma haste saindo da mesma pilha de areia. Então, se você olhar para a sombra de Copperfield, vai perceber imediatamente uma sombra longa conectada à parte de trás do corpo dele? Isso revela a presença de algum tipo de estrutura de apoio que está escondida, devido ao ângulo frontal da câmera. Em nenhum momento a câmera se move para mostrar o que está atrás ou ao redor dele. Julgando pela direção da sombra, fica claro que a parte que está se projetando não é lançada pelo corpo de Copperfield. Se comparar a altura de Copperfield no desaparecimento, ela fica mais ou menos na altura do joelho dele. Você pode até ver algo preto logo atrás da toalha. Neste ponto, você provavelmente já descobriu o segredo. Antes de filmar o truque, eles cavaram a areia e montaram uma plataforma parecida com esta. Eles prenderam a plataforma e posicionaram Cláudia e Copperfield para escondê-la do público. Certa vez, Copperfield fez o truque mais impossível do mundo com a toalha. Ele cuidadosamente tirou o primeiro chinelo usando a perna esquerda, colocou o joelho esquerdo no chão, então rapidamente tirou o chinelo direito e fez o mesmo com o joelho direito, dobrando as duas pernas sob si. Após isso, ele tentou dobrar a toalha no ar e acabou mostrando mais do joelho direito dobrado. Assim que terminou, ele cuidadosamente reposicionou as pernas, calçou os chinelos novamente e caminhou diretamente em direção à câmera. Quando a câmera subiu para evitar mostrar a estrutura atrás dele, na verdade tivemos uma visão ainda mais clara da haste ao fundo. A mágica dos hashes de Cyril Takayama no America's Got Talent. Cyril começou a apresentação tirando um par de hashes do estojo, convencendo o público de que eles eram completamente normais. Ele os guarda no estojo e, com sua sombra, os desliza para fora lentamente. Então ele reposiciona os hashes e, usando sua sombra novamente, os separa. Depois, ele pega um baralho e pede que Howie escolha e assine qualquer carta. Essa carta é então devolvida ao baralho e embaralhada, e enquanto ele faz o drible com as cartas, ele enfia seus hashes bem no meio do baralho e puxa a carta assinada por Howie. Enquanto está vendado, Cyril então leva isso para outro nível, ao pedir para Howie colocar sua carta assinada em qualquer lugar do leque pela segunda vez. Ele pega uma bandeja de madeira e pede para Howie segurá-la na vertical com as duas mãos. Em seguida, ele pega o baralho aberto em uma mão e, com um hash, joga as cartas para o alto e espeta uma delas no ar, que é revelada como a carta assinada de Howie depois que ele a remove. Ele fez 3 truques. Vou comentar cada um
começando pela manipulação dos hashes com sua sombra. Durante a apresentação, ocorrem muitos cortes rápidos. Primeiro você vê uma caixa vermelha na mesa, mas após um corte rápido, os hashes estão no estojo e a caixa ao lado. Depois que os hashes são puxados do estojo pela sombra, o estojo desaparece do quadro na cena seguinte. Isso não significa que truques de câmera estão sendo usados. O que estou dizendo é que, por causa desses cortes secos, vários momentos-chave que explicam como ele executou a ilusão estão faltando. Vou garantir que abordaremos esses pontos à medida que avançarmos. No primeiro truque, apesar de parecer feito com fios elásticos invisíveis, isso não acontece aqui. O segredo das duas primeiras fases do número está na mesa onde ele colocou os hashes. Ela parece comum, mas é uma mesa projetada. Veja onde os hashes estão posicionados. Compare com o momento em que se separam e note que ambos estão estrategicamente acima do vão, o que não é mera coincidência. Nesse vão, dois fios finos de metal preto se projetam, discretos o bastante para ficarem ocultos do público. Esses fios estão conectados a um sistema simples de atuador que permite que eles se afastem ou retornem à posição entre cada fase. O movimento dos fios é pré-definido. O fio da esquerda fica parado e o da direita se move para um lado. Quando os hashes estão em cima, o fio esquerdo toca a manga e o direito move os hashes, criando a ilusão de que a sombra de Círio está fazendo a mágica. O mesmo método é usado para separar os hashes. Os fios são reiniciados e, ao reativar o mecanismo, se separam. Um fio fica parado, o outro se afasta e juntos aplicam força para separar o par. Isso também pode ser visto no vídeo em câmera lenta, onde você vai notar que o haxixe da direita se move um pouco mais rápido que o da esquerda, porque, como sabemos, o fio da esquerda permanece parado. No segundo truque, onde ele pega a carta assinada, dá para notar o método ao desacelerar a gravação. Ao alcançar a carta assinada, um dos hashes de repente se esconde atrás de um objeto preto que parece estar se estendendo para fora da mesa, e a partir daí você pode ver uma carta surgindo lentamente. Mas como exatamente a carta assinada foi parar lá? Bem, aqui está o que realmente aconteceu. Assim que Howe escolheu e assinou sua carta, que foi, claro, uma escolha livre, ela foi colocada de volta no baralho. E bem quando ela estava prestes a ser alinhada, você vai notar pelo ângulo da frente. Cyril, tentando executar um controle de carta enquanto pega um pink break, faz algo sutil com o baralho, e então há um corte brusco onde o baralho de repente aparece totalmente alinhado em sua mão esquerda. Durante esse corte brusco, ele executou um passe que funciona assim e posicionou a carta assinada na parte de baixo do baralho. Depois, ele palmeou a carta e a colocou no painel preto móvel que desliza para fora da fenda na mesa que está visível aqui. Após colocar a venda, parecia que os olhos dele estavam cobertos, mas não era bem assim. Ele usou a técnica de espiar pelo nariz para ver exatamente onde o painel preto saía da fenda e puxou a carta com os hashes com precisão. Agora, para o terceiro e último truque, ele pediu para Howe colocar a carta de volta. Mas então vemos imediatamente um corte na edição, e agora Cyril está fazendo Howe segurar a bandeja de madeira. No corte da edição, como antes, ele fez um passe, palmou a carta e já estava pronto para carregá-la. Mas a pergunta é, onde exatamente? No vídeo em câmera lenta, o hash nunca foi lançado, então o cartão não poderia já estar preso ao hash que ele segurava. E em vez disso, dá para ver que ele esconde o cartão na manga do braço esquerdo enquanto finge o gesto de jogá-lo. Curiosamente, após o arremesso, os produtores de repente dão um zoom no prato. Aí fica claro que tem algo errado, pois o lançamento do hash não coincide com a aparição do cartão. Isso fica óbvio quando você vê que todos os cartões já estão na mesa e do nada o cartão e o hash aparecem, enquanto a mão direita dele já passou pelo tabuleiro. Mais uma vez, o segredo aqui está dentro da bandeja de madeira, que na verdade contém um mecanismo acionado por mola, segurando um hash sob tensão, com uma das pontas do hash firmemente encaixada na estrutura de mola, enquanto a outra é travada por uma pequena alavanca controlada por um servo. E assim que a alavanca é liberada, a energia armazenada na mola lança o hash diretamente por uma fenda precisa na tábua. Você pode ver isso aqui nas imagens originais.
O haste pré-fabricado não é realmente de madeira. É uma peça fina e flexível de metal pintada para parecer um haste de madeira. Isso permite que ele suporte a força do mecanismo de mola sem quebrar. Aquela carta escondida na mão durante o corte rápido foi cuidadosamente colocada no haste antes dele entregar a bandeja para Howie. Por isso, Howie não fica diretamente atrás do tabuleiro, mas de lado, para não ver claramente onde a carta foi colocada. Os truques de mágica com o cigarro de Mário Lopes. Ele começa acendendo um cigarro. Enquanto faz isso, o cigarro desaparece de repente. Ele faz o cigarro reaparecer. Mas agora o isqueiro desapareceu e de alguma forma foi teleportado para o juiz. Ele então pega o isqueiro de volta emprestado com o juiz e tenta acender o cigarro novamente. Mas toda vez que ele tenta fazer isso, o filtro de alguma forma acaba ficando na direção errada. Ele tenta várias vezes, mas falha. Frustrado, ele quebra o cigarro e coloca o filtro na boca, mas ele troca de lugar com a outra metade em sua mão. Por frustração, ele amassa metade do cigarro e tenta acender o resto com o filtro preso. O cigarro explode ao ser aceso. Marcando o final de sua apresentação incrível, Mário realizou um total de 4 truques. Comecemos pelo primeiro. Ele fez o cigarro e o isqueiro desaparecerem. Esse é um movimento básico de manipulação de cigarro. Primeiro, segure o cigarro entre 2 dedos. Depois, feche-os e prenda com o polegar em ângulo reto à mão. Essa posição libera seus outros dedos. Esse movimento de prestidigitação é sensível ao ângulo, por isso o dorso da mão deve permanecer voltado para o público até o último momento. Para reproduzir o cigarro, inverta o movimento. Alcance com os dedos, puxe-o de volta e prenda entre eles novamente. Enquanto Mário nos distraía com o cigarro reaparecendo sob o cotovelo, ele discretamente jogou o isqueiro na gola da camisa. Naquele exato momento, o isqueiro, como o juiz mostrou depois, esteve com ele o tempo todo. Esse momento distraiu bastante, pois trocaram o cigarro original que Mário usou no truque de mágica. Perceba que ele faz algo suspeito aqui, pois o cigarro que segura agora é feito especialmente para as 2 últimas fases do número dele. Aqui você pode ver como é o cigarro truqueado. Só de olhar para ele, toda a segunda fase do número começa a fazer sentido. Mário não precisa manipular muito aqui, pois o truque faz quase tudo por ele. Se ele quiser que o cigarro dê a ilusão de estar na mesma posição ou fazer um pouco de manipulação com a boca. Ao girar o cigarro 180 graus com os lábios, o efeito cria a impressão visual de que o filtro está mudando de posição constantemente. A parte em que ele quebra o cigarro ao meio é autoexplicativa. Neste ponto, ele apenas gira metade do cigarro antes de colocá-lo na boca, torcendo os dedos da mão direita ao mesmo tempo. E o cigarro explodindo na boca dele? Bem, esse cigarro é preparado não só por fora, mas também por dentro. Uma metade dele, especificamente esta seção, contém pólvora semelhante à usada em estalinhos de festa. Assim que ele acendeu a pólvora, ela explodiu. Você pode até ver um vislumbre do material preto da pólvora dentro, pouco antes da explosão. Os truques de cartas de Eden Choi viralizaram no Britain's Got Talent. Ele começa a apresentação dando uma mordida em uma maçã, deixa ela cair e ela cai em câmera lenta dentro de um tronco oco de árvore. Em seguida, a fumaça sai da boca dele e surge de repente uma única carta. Então, sincronizado com o ritmo da música, ele produz cartas rapidamente. Após a batida da música, ele avança e cria uma bola branca que muda rapidamente entre 3 cores. Cada bola se multiplica visualmente na mão direita. Depois, ele produz uma carta de mãos vazias. Ele a solta e ela levita. Então a esmaga no ar e, em um instante, transforma-se em uma haste branca e some. Depois, ele transforma visualmente uma carta do 4 para o 9 de ouros, como se fossem imagens geradas por computador. Ao soltar, a carta gira, muda de cor e some em confete, encerrando o número com impacto. Então, qual é o segredo por trás dos truques dele? V realizou um total de 4 truques que vou explicar um por um. Começando pelo primeiro, a maçã caindo lentamente no tronco.
Aquela maçã não estava ali só pela estética, né? Ela realmente tinha algo dentro, e esse algo pode ser visto bem aqui. Quando ele aproxima a boca da maçã, o que ele realmente faz aqui é inalar fumaça de um vape que está escondido dentro da maçã. Por isso, ele mantém a boca perto dela sem mostrar que mordeu a maçã. Quanto ao momento em câmera lenta, é bem óbvio que a maçã está pendurada por um fio invisível. Mas que sistema ele usou? O dispositivo que ele usou é um carretel retrátil de fio invisível. Isto aqui é o clipe que fica preso na parte interna da roupa do mágico. O fio invisível é puxado e preso à maçã. O fio passa pela parte de trás do braço dele, entre o polegar e o dedo indicador. O carretel retrátil tem uma força de tração limitada, e a maçã falsa é mais pesada do que um anel, para o qual esse dispositivo normalmente é usado. Então ela cai devagar, já que basicamente está lutando contra a tensão do carretel, que tenta puxar o fio de volta. No próximo truque, onde ele começa a produzir cartas rapidamente com as duas mãos, isso na verdade é um movimento na manipulação de cartas chamado produção perfeita. Ele segura um maço de cartas finas. Essas cartas são produzidas uma a uma, exatamente como você está vendo aqui, da perspectiva dele. Você também vai notar que essas cartas não têm design no verso, já que são feitas especificamente para manipulação de cartas. Os versos delas são da cor da pele, o que ajuda a esconder a carta nas mãos durante diferentes técnicas de manipulação. Depois disso, ele leva as coisas para outro nível ao mudar rapidamente a cor de uma bola branca e depois multiplicá-la em sua mão. Vou mostrar tanto a visão exposta quanto a apresentação lado a lado. Ele começa segurando uma bola branca na mão direita, mas na mão esquerda ele está segurando secretamente uma bola truqueada que é composta por uma casca verde e uma casca vermelha colocadas sobre uma bola azul. Ele coloca a bola branca acima da truqueada, com a casca vermelha voltada para o público. No momento em que ele solta a bola branca, ele a segura com a mão esquerda enquanto revela a casca vermelha. Depois gira a bola 180 graus e mostra o lado verde. Ele esconde temporariamente a bola truqueada novamente e reproduz a bola branca, escondendo-a entre os dedos, enquanto mostra o mesmo lado verde novamente. Ele então a gira 180 graus mais uma vez, preparando-se para a produção de várias bolas. Esta parte funciona segurando a bola truqueada entre o polegar e o dedo indicador e retirando cada casca uma por uma. Para a plateia, parece que ele faz bolas comuns, mas vemos que duas são cascas de cores diferentes. Agora vem o truque mais interessante, aquele que todos vocês estão esperando: a transformação do cartão flutuante em uma vara. Esse truque foi projetado de uma maneira realmente inteligente. A própria vara é feita com um lado completamente branco e o outro lado preto. A carta de baralho é presa ao lado preto usando fios pretos costurados através da carta, com laços nas extremidades opostas. O verso da carta também é preto para se misturar perfeitamente. Para executar a ilusão, ele primeiro puxa a haste de uma das extremidades e a esconde entre as duas mãos. Assim, os dedos dele podem tocar primeiro as bordas da carta antes da parte flutuante. Ao soltar, as pontas da haste ainda tocam seus dedos. Ele então cuidadosamente insere os dedos nos laços de linha e os afasta, criando o efeito visual de esmagamento. Nesse exato momento, ele gira a palma da mão direita 180 graus no sentido horário, o que revela a metade branca da haste, enquanto simultaneamente esconde o cartão à vista de todos. Uma ponta da haste está sempre ligada a um fio elástico invisível. Isso permite que ele lance a extremidade inferior para dentro da camisa e a solte, deixando o fio elástico fazer o resto do trabalho. Agora, para o próximo truque: transformar o 4 de ouros em 9 de ouros, depois girar, trocar a cor e sumir. Essa ilusão usa dois conceitos principais. O primeiro é o truque Cadabra 2. Cadabra é uma carta especial de truque com fios invisíveis conectados a marcas móveis. Ao puxar uma aba oculta atrás da carta, o mágico faz as marcas mudarem de posição. Você vai perceber que, apesar do 4 de ouros virar 9 de ouros, o número 4 não vira 9. Mas isso não importa muito porque ele está se apresentando para uma plateia que está sentada longe, e é improvável que percebam esse detalhe. Mencionei o Cadabra 2 porque a segunda versão desse baralho truque traz uma aba.
No caso de Eden, essa aba é fechada com um adesivo. A aba se solta instantaneamente com um movimento rápido do pulso, e o giro do baralho ajuda a soltá-la ainda mais. Como o verso do baralho é preto, ele pode facilmente girar o pulso e pressioná-lo contra o peito para esconder completamente o gimmick. Você pode até ver um vislumbre do clipe preso ao lado de dentro do dedo médio dele bem aqui, enquanto ele cuidadosamente o remove no final. Para finalizar a apresentação de forma limpa, o desaparecimento da Estátua da Liberdade de Pondro no Penn Teller's Full U Fawcett S. Pondro iniciou a apresentação afirmando que superaria David Copperfield, não apenas fazendo uma estátua desaparecer, mas sumindo com duas estátuas da liberdade, bem no meio de uma pista de pouso de avião, sob condições impossíveis. Ele disse que as estátuas seriam mantidas no ar por seu amigo e trouxe um advogado e um policial. Nós não temos problemas legais, também temos um advogado. Ninguém vai roubar essas estátuas. Também temos um policial. Pondro explicou que as estátuas eram vigiadas em uma plataforma isolada do chão e cercada. Para avaliar o ato ao vivo, ele apresentou os mágicos espanhóis Penn e Teller e pediu que avisassem se notassem algo suspeito no desaparecimento. Ele também orientou a equipe de solo do aeroporto a acenar com as varas de sinalização se notassem algo incomum. Depois, ele jogou um pano preto ao redor da plataforma e o fixou na base. Logo depois, ele puxou o pano e revelou que as estátuas e os 3 participantes sumiram. Por fim, ele convidou o espanhol Penn para subir na plataforma e confirmar que tudo e todos realmente haviam sumido. Esse truque enganou Penn e Teller. Penn sugeriu que havia espelhos, uma porta secreta na passarela, ou que os participantes se esconderam no pano preto ao ser jogado no chão. Todas essas suposições estavam erradas, mas nos ajudam a limitar o método usado por Hondro. Podemos descartar rapidamente a teoria de cordas invisíveis em um helicóptero, pois um helicóptero pairando seria barulhento demais. As imagens aéreas, com céu limpo e sem cobertura sobre a plataforma, facilitariam ver fios, ao contrário do fundo dinâmico na ilusão de voo de Copperfield. Isso deixa os detalhes no chão. As estátuas da liberdade eram apenas distrações, pois o truque real era o desaparecimento de 3 participantes de uma plataforma. É aí que você percebe. Quando a cortina preta cai, dá para ver os participantes girando sutilmente os pés. O primeiro participante se move para a direita e o policial faz o mesmo. Agora, espere um minuto. Por que há uma abertura no pano atrás? Preste atenção ao redor. Por que elas estão lá? 3 aviões convenientemente estacionados bem atrás da plataforma? Apesar de não terem nenhum papel no truque, este primeiro aqui parece muito suspeito e nem se parece com os outros. Diferente das apresentações do Fulas, esses 3 membros não foram escolhidos aleatoriamente da plateia. Como a apresentação foi gravada durante a quarentena, sem plateia presente, os 3 participantes eram claramente assistentes. O retângulo vermelho, logo abaixo da plataforma, tem papel fundamental. Quer saber o motivo? Perceba que, quando a apresentação começa, eles mostram cenas filmadas tanto por um drone quanto por uma câmera de mão. Mas no momento em que o desaparecimento realmente acontece, o cinegrafista fica parado e o drone não fornece mais uma visão aérea. Isso ocorre porque, ao cair a cortina, os 3 assistentes rapidamente se viram e saem por uma abertura atrás, fora da vista do público. Mas espere, os mágicos espanhóis sentados em uma posição baixa e mais ao fundo não teriam uma visão clara deles pulando para fora? Até mesmo os 2 funcionários do aeroporto teriam visto o que estava acontecendo. Então por que ninguém estava reagindo? Será que tudo isso foi encenado e Hondro trapaceou para enganar Penn e Teller? Bem, a verdade é que sim, é encenado, mas não é trapaça de forma alguma. O segredo é que a dupla realidade está em jogo aqui. Usou a dupla realidade para desafiar nossas suposições sobre membros que só falam espanhol. Como não entendiam inglês, apenas seguiam pistas visuais. Os espanhóis Penn e Teller só deveriam sentar e assistir, sem saber que podiam sinalizar ou gritar algo, pois as instruções estavam em inglês. A equipe de solo, balançando as varas de sinalização, apenas imitava os gestos de Hondro. Algumas teorias dizem que os membros eram cegos, mas isso não faz sentido,
pois assim não poderiam copiar os movimentos das mãos de Rondro. Sim, conheço a cegueira parcial, mas se conseguem ver Rondro, também podem ver as 3 pessoas fugindo. Se fossem cegos e entendessem inglês, isso contrariaria a ideia de dupla realidade em execução aqui. Tenho certeza que você entendeu agora. Como eles só entendiam espanhol, presumimos que estavam compreendendo as instruções como o resto de nós. Se a presença deles era tão importante, o feedback também deveria ser. Mas ninguém os entrevistou. Ninguém traduziu a perspectiva deles. Então ficamos com uma ilusão construída inteiramente sobre nossas próprias suposições. Então, por que nunca vimos eles fugirem e para onde foram? É aí que entra o retângulo vermelho. Aquele retângulo servia como um marcador de salto, mas sem ser muito óbvio. Os assistentes tinham que pular da plataforma um por um o mais longe possível, enquanto o retângulo ajudava eles a estimar aproximadamente a distância segura para o salto. Em segundo lugar, ele também servia como um guia para limitar o ângulo de visão da câmera que filmava o momento da fuga. E se um deles não pousasse direito, não evitando a linha de visão, ou se o cinegrafista errasse, o que aconteceria? Bem, esse truque nem sequer foi filmado ao vivo. Eles podiam filmar quantas vezes quisessem até obter a melhor versão. Lembre-se, isso foi gravado na quarentena. Embora pareça que eles tenham que pular uma boa distância, na verdade não é o caso. Vamos usar o sapato de Andrew como referência para estimar o tamanho do retângulo. O tamanho médio do sapato masculino adulto é 105, cerca de 283 centímetros. Ah, sim, para os telespectadores americanos, isso seria aproximadamente o comprimento de 3 hambúrgueres e meio colocados um após o outro. O retângulo mede cerca de 3.255 centímetros, ou 33 metros. Além disso, a traseira da plataforma já está bem próxima à borda do retângulo. Eles só precisam pular meio metro, um salto fácil e sem muito esforço. A câmera foi posicionada para bloquear a visão frontal. Eles correram rapidamente em linha reta e subiram para dentro do avião oco, usando a asa esquerda como uma espécie de estribo improvisado. E as sombras? Ficaram difusas logo após a cortina cair. As imagens foram editadas na pós-produção para esconder sombras? Não. A difusão ocorreu porque nuvens cobriram temporariamente o sol. Mesmo com a luz do sol constante, a ilusão teria funcionado. O horário e a direção de fuga foram escolhidos de propósito. Assim, as sombras do assistente ficariam escondidas, o que é claramente oculto do ângulo certo, mesmo que o sol não estivesse encoberto. E foi assim que Rondro conseguiu realizar essa ilusão. Agora, antes de pular, essa parte é para você. Se você já assistiu Penn e Teller, Fool Us e pensou como fizeram aquilo, vai adorar isso. Já enviei mais de 70 vídeos exclusivos para membros, somando mais de 4 horas de conteúdo com os truques mais recentes do Fool Us e vídeos extras especiais. Apoie o canal e veja vídeos exclusivos assinando o acesso exclusivo por $14,99 ao mês. Mensalmente, envio 3 vídeos exclusivos com conhecimentos ultra secretos que você não encontrará em outro lugar. A ilusão perigosa da caixa em chamas de DMC. DMC começa a ilusão subindo uma escada até uma caixa grande o suficiente apenas para ele ficar em pé dentro. Em seguida, 2 painéis são colocados e, enquanto a escada é retirada, ele mesmo posiciona o segundo, escondendo-se totalmente dentro. Uma tocha é então acesa e a caixa é incendiada. Em poucos segundos, a caixa explode em chamas agressivas. Um dos assistentes encapuzados, então, caminha lentamente em direção à mulher da plateia, pega uma rosa, remove o capuz e revela que ele era DMC o tempo todo. Agora, assim que vimos a escada, a maioria de nós que está familiarizada com como grandes ilusões de palco funcionam, teria presumido isso imediatamente. Ele simplesmente entrou na escada e escapou da caixa assim que ela foi retirada. Mas aí surge um problema, pois essa explicação não condiz com o que DMC fez. É claro que DMC está fisicamente na caixa, e enquanto ele é coberto, a escada é retirada naquele exato momento, impossibilitando sua fuga por ela. O movimento da câmera permite ver claramente embaixo e ao redor dele.
Mesmo se assumirmos que um dublê estava dentro da caixa que foi queimada, isso ainda não faria sentido. Eles não poderiam de jeito nenhum colocar um dublê ou outra pessoa em chamas ali. O segredo por trás dessa ilusão só começa a fazer sentido se levarmos em consideração o corte sutil que acontece aqui e se observarmos os pequenos detalhes nos painéis da caixa. Especificamente, se compararmos este painel antes e depois do corte, dá para ver claramente nesta comparação que o painel antes do corte não tinha manchas ou veios minerais perto do lado direito. Em segundo lugar, ao fixar o painel superior pode-se notar uma abertura com uma linha visível. Mas essa linha não está mais visível na cena logo antes da caixa ser queimada. Se você notou, o momento em que a escada é removida enquanto DMC ainda aparece durante a colocação do painel superior foi filmado depois. Isso foi feito para enganar os espectadores dos Estados Unidos da América que estão assistindo online ou na televisão. O que a plateia ao vivo realmente viu foi isso. Eles viram DMC subir a escada, entrar na caixa, colocar o painel de baixo e, enquanto o segundo painel era colocado em cima, a escada não foi removida. Na apresentação sem cortes, DMC foi visto colocando o painel e se escondendo totalmente nele. Depois, secretamente, entrou na escada por uma porta oculta que a conectava. A escada foi retirada pelos dois assistentes só após ele entrar, permitindo sua fuga. Em seguida, a câmera retorna à apresentação ao vivo, focando na caixa enquanto ela é incendiada. Daqui em diante, o que vimos na plateia foi fiel à apresentação ao vivo. O assistente é quem está queimando a caixa enquanto o DMC entra pela direita, escondido sob uma capa. Ele se aproxima de um membro da plateia, pega uma rosa dessa pessoa e então se revela. O truque do novelo de lã de Dan White com Jimmy Fallon. Dan White apresenta um experimento de percepção, pedindo para Jimmy Fallon e Questlove usarem a imaginação. Ele mostra uma caixa vazia, cóbria, e secretamente coloca objetos dentro. Na primeira fase, Jimmy imagina sua mão crescendo ao alcançar dentro da caixa. Ele sente um objeto e pensa ser uma colher de chá. Jimmy, o que acha que há nesta caixa? Como uma colher de chá. Como uma colher de chá, ok? Quando Dan remove a tampa, revela-se que é uma grande concha de sopa, sugerindo que a percepção de Jimmy foi distorcida pela sugestão. Na segunda fase, Questlove deve imaginar que toca o fundo de um poço escuro com algo vivo. Ele toca o objeto e pensa que é um caranguejo ou pato de brinquedo. Caranguejo de borracha, brinquedo de borracha ou pato de brinquedo. Dan revela que era só um novelo de lã. Novamente, o objeto sentido é diferente do que realmente estava lá devido ao enquadramento imaginativo. Na terceira fase, todos, exceto Jimmy, veem que Dan coloca o celular de Questlove na caixa. Jimmy, de olhos fechados, é orientado a imaginar que sente mais fome. Ele sente o objeto e acha que é um baralho embrulhado em plástico. O que você acha que tem dentro dessa caixa? Como um baralho embrulhado em plástico, Dan revela na embalagem que é uma barra de chocolate. Então, em uma reviravolta surpreendente, ele abre a embalagem, mas o telefone não está dentro. No final, Dan relembra o novelo de lã. Vocês lembram daquele novelo ali? Questlove pega o novelo e Dan puxa o fio de lã, revelando que dentro do centro do novelo de lã, que esteve visível o tempo todo, está o verdadeiro celular do Questlove. Embora Dan White tenha sugerido ter manipulado Jimmy e Questlove, a realidade desse truque é bem diferente. Ambos os objetos que Jimmy e Questlove tocaram com as mãos realmente existiam dentro da caixa. A caixa de fato tinha objetos que batiam com as descrições deles. Por que não vimos eles? Embora a caixa pareça completamente inocente, o diabo está nos detalhes. Ela foi projetada para parecer simples e comum de propósito. Se você prestar bastante atenção no momento logo antes, Dan pede para os dois participantes colocarem as mãos dentro, você vai notar que ele faz algo suspeito com o lado da caixa. Em segundo lugar, quando Jimmy e Questlove são convidados a colocar as mãos na caixa, eles nunca tocam o fundo. Os dois param mais ou menos na metade, mas quando a tampa da frente é removida, o objeto está claramente apoiado na base. Então, como eles sentiram o objeto se nunca o tocaram de verdade?
Isso porque eles realmente nunca tocaram. É aí que o design inteligente da caixa entra. Quando a tampa é colocada e eles se distraem, Dan faz isso. Coloque uma concha gigante na sopa. Mas se você notar, a mão esquerda dele pressiona o polegar em uma abertura, revelando uma aba oculta. No centro da aba, uma colher de chá está posicionada para que Jimmy a sinta sem alcançar o fundo. Por isso, Jimmy nunca precisou enfiar a mão no fundo da caixa. Isso também explica por que Dan instruiu Jimmy a não pegar o objeto que ele sentiu, já que ele simplesmente não podia. Não tire isso, não vai te machucar. Então, quando chegou a vez do Questlove, Dan realmente fez isso. Colocou uma bola de lã com o celular dele enrolado na base da caixa. Empurrou a aba direita com o polegar e revelou uma criatura de pernas de plástico. Como não vimos o que o objeto era de fato pelo relato de Questlove, vamos supor que era um caranguejo de borracha. Então, bem nesse momento, ele descobre a caixa pela frente. Devagar, dá para ver a mão direita dele beliscando o lado direito da caixa e deslizando para cima. Verifique se a aba fecha bem para não deixar vão exposto. Espere um minuto. Questlove sabia do truque do celular emprestado? Bem, a verdade é que o Questlove foi escolhido durante o trabalho pré-show sem perceber. Essa não é a primeira vez que ele é escolhido também. Já comentei antes que o Shin-Lin sempre escolhe o Questlove e força uma carta específica para ele antes do show. Assim, ao ser questionado na apresentação, parece ter sido escolha livre. Algo semelhante ocorreu aqui. Por isso, você vai notar que o celular que Questlove deu a Dan tinha estranhamente uma carta de baralho dobrada sob a tampa traseira. Não faz sentido ele carregar isso, pois é algo que se esperaria de um mágico nos bastidores. O celular verdadeiro de Questlove foi secretamente trocado por um idêntico falso, bem antes dele se juntar a Jimmy e Dan no palco. O celular foi devolvido para ele com instruções simples de mantê-lo no bolso, já que Dan iria pegá-lo emprestado depois. O timing era crucial porque as câmeras iam começar a gravar e pareceria estranho se ele tirasse o celular do bolso para olhar. Acreditando que ainda era seu celular de verdade, ele manteve o aparelho falso intocado e depois o entregou para Dan, enquanto o celular verdadeiro já estava escondido dentro dele. O novelo de lã mostrado antes na rotina, como o celular é um falso, Dan vai usar exatamente essa caixa para esconder o aparelho falso. Isso acontece bem aqui. A barra de chocolate estava escondida sob a caixa de papelão branca e apareceu quando Dan a removeu. Depois é possível ver o polegar esquerdo dele reabrindo a aba à esquerda. O celular de mentira é colocado sobre a aba e então ela é fechada. Agora ele esconde o aparelho no lado esquerdo da caixa. Agora, Jimmy finalmente consegue alcançar a base da caixa, algo que não havia feito antes. Comparando com as fases anteriores, ele finalmente sente o objeto e tudo se encerra. A tampa é removida para revelar o chocolate, e o novelo de lã já contém o telefone, que Dan então desembrulha para mostrar o telefone dentro e confirmar que realmente é Questlove. E no truque da lata de lixo de Teller com Jimmy Fallon, Penn e Teller começam o truque comemorando seu 50º aniversário com uma surpresa para Jimmy Fallon, uma mesa de produtos. Jimmy escolhe um kit de mágica e entrega seu cartão de crédito a Penn, que Teller faz sumir na hora. Penn então apresenta a façanha como um clássico truque de objeto em local impossível e convida Jimmy a verificar sua bolsa. Mas não há cartão, apenas uma garrafa de água vazia. Penn brinca que, se a garrafa de água, que é lixo, está na bolsa, então isso deve significar que o cartão de crédito está no lixo. Eles então revelam uma grande lata de lixo trancada com correntes e pedem para Jimmy vasculhar dentro dela. Lá dentro, ele acha outra lixeira menor acorrentada e vazia. O padrão se repete. Jimmy abre a última lata e encontra um recipiente de hambúrguer lacrado. Dentro, em cima dos restos do hambúrguer, está o cartão de crédito dele. A primeira coisa que geralmente vem à mente quando se fala em truques com cartas é o uso de duplicatas. Isso certamente tornaria o truque mais fácil de executar, mas, neste caso, também seria inútil. A única razão pela qual vale a pena descobrir esse método é porque ele foi feito sem duplicatas.
o que torna o que Penn e Teller fizeram ainda mais impressionante. Primeiramente, o desaparecimento da carta foi bem direto. Teller segura o confete na mão esquerda, faz um palm retention com a mão direita e discretamente deixa cair no bolso direito. Mas a verdadeira questão é: quando e como ele coloca o cartão de crédito dentro do hambúrguer? A resposta para quando é agora. Depois que a tampa é retirada da lixeira, a mão de Teller imediatamente vai para o bolso direito para pegar o cartão. Você pode vê-lo com o cartão de crédito enquanto alcança atrás do saco de papel. Apesar de parecer que ele mexe no saco, na verdade só o usa para esconder o que está atrás. Avançando um pouco mais no vídeo, você verá que o saco de papel que Teller pega atrás só tem um prato de papel alumínio, nada além disso. Em seguida, ele descarta o saco de papel e vemos pela primeira vez o dispositivo especial que usa para colocar o cartão de crédito dentro do hambúrguer. Mesmo tentando esconder com uma etiqueta, ainda está parcialmente visível. A etiqueta foi arrancada e não cobriu totalmente o objeto. Nesses poucos quadros, conseguimos ver cerca de 60 a 70% do dispositivo utilitário. O que se destaca imediatamente são duas pontas em forma de garfo na extremidade, junto com um mecanismo retangular fino que serve como passagem para o cartão de crédito. Veja como o dispositivo fica ao remodelá-lo para melhor compreensão. Esse caminho fechado garante que o cartão não caia em outro lugar e sempre vá direto para dentro do objeto-alvo, que é o hambúrguer. Esses dois garfos servem como espaçadores, mantendo um espaço no hambúrguer. Assim, o cartão pode deslizar direto para dentro após passar pelo caminho. Ao puxar o dispositivo para fora, o cartão permanece no lugar. Em vez disso, o sanduíche se fecha, prendendo o cartão de crédito junto com os outros ingredientes. Mesmo entendendo como o dispositivo funciona, ainda não explica como ele atravessou as tampas das duas lixeiras. Se você examinar ambas as lixeiras de perto, não há nenhuma fenda ou abertura visível que permitiria a passagem de um dispositivo com essa espessura. Este não é um caso de camuflagem visual, pois as lixeiras não são pretas nem têm textura para esconder uma fenda. Elas parecem lixeiras de metal comuns, e qualquer abertura desse tipo deveria ser claramente visível. Mas há dois pequenos detalhes que revelam como Penn e Teller realmente conseguiram acessar o hambúrguer dentro da terceira lixeira. A dica está em como as correntes se enrolam na lixeira. Quando Jimmy destranca as correntes, você percebe que elas estão bem soltas e a tampa não está perfeitamente encaixada. Se você voltar ao momento em que Jimmy tira a lixeira pela primeira vez, vai ver que a tampa está inclinada. E o lado que está levantado é o que fica mais próximo de Teller. Esse mesmo detalhe pode ser visto com a lixeira por dentro, que tem um amassado estranho perto da borda. Mais uma vez, a tampa não está encaixada direito e está a um lado levantado. Essa pequena abertura permitiu que o dispositivo passasse diretamente entre as duas lixeiras, alcançar o hambúrguer e deixar o cartão deslizar direto nele. Ainda não respondi uma coisa. Aquele hambúrguer não estava simplesmente exposto ali na terceira lixeira. Na verdade, ele estava numa caixa de papelão com um elástico. Bem, só de examinar a caixa de papelão, você vai perceber duas coisas. A primeira é que o elástico não está enrolado dos dois lados, como se estivesse completamente selando a caixa. Na verdade, ele está só de um lado, permitindo que o cartão deslize por essa parte aqui. Em segundo lugar, ao abrir a caixa, nota-se que este lado possui abas inferiores rasgadas. E é exatamente desse lado que vemos o cartão de crédito inserido no hambúrguer, o que significa que a preparação exigiu que o dispositivo primeiro entrasse em contato com o hambúrguer para se encaixar nele. Depois, a caixa de papelão foi colocada em cima, com abas rasgadas e um elástico. Então, de certa forma, o elástico realmente ajuda a garantir que o hambúrguer permaneça fechado. Depois disso, a primeira tampa da lixeira foi colocada em um ângulo, enrolada com correntes, e então colocada dentro da segunda lixeira, que também tinha sua tampa colocada em um ângulo e enrolada em correntes. E finalmente o dispositivo ficou assim, escondido dentro da grande lixeira principal. Assim que o hambúrguer está carregado com o cartão, Teller puxa o dispositivo de uma só vez. E assim, as duas lixeiras se fecham com a ajuda das mesmas correntes que ajudaram a alinhar tudo de volta. Só o suficiente para não estragar o truque. O famoso truque do telefone na garrafa de dínamo.
Ele pergunta ao público se já viram na primeira temporada, quando coloca um telefone dentro de uma garrafa. Ele então diz que desta vez, na segunda temporada, vai mostrar a eles como o truque é feito. Ele pega o iPhone de um espectador emprestado e pede a outro voluntário para despejar a bebida da garrafa para usá-la. Em um instante, ele parece encolher o telefone emprestado até virar uma versão em miniatura. Depois, ele coloca o telefone na garrafa vazia e tira o rótulo para deixá-lo visível. Ele fala à plateia que só precisa aumentá-lo novamente e faz isso. De repente, o iPhone em tamanho real está selado dentro da garrafa de vidro. Ele entrega essa lembrança impossível para a espectadora e a amiga dela liga para o telefone para confirmar. Agora, aqui está o negócio. O que vimos ele apresentar na segunda temporada é completamente diferente de como Dynamo realmente faz o truque ao vivo ou na primeira temporada. A parte em que ele reduz o telefone emprestado, coloca numa garrafa e o faz voltar ao tamanho normal não existe na realidade. Para explicar, é preciso entender o contexto do truque. Por isso começo falando do telefone na garrafa. Truque da primeira temporada que Dynamo mencionou no começo. Nessa versão, Dynamo pega a garrafa vazia do espectador e pede seu telefone. Ele pega o telefone do voluntário e joga direto dentro da garrafa de vidro. Um espectador próximo então liga para o telefone para confirmar que é realmente o telefone do voluntário que está dentro. O segredo por trás dessa versão do truque fica bem óbvio se você prestar atenção no espectador aparentemente aleatório. Ele está parado bem perto, logo atrás de Dynamo, a quem vamos chamar de espectador B. Observe as mãos dele bem de perto. No início, você verá que ele não segura nada na mão direita. Assim que Dynamo pega a garrafa vazia emprestada do voluntário, a quem vamos chamar de espectador A, você vai perceber um close repentino e suspeito. Após a mudança, o espectador B está com uma garrafa de vidro semelhante à emprestada pelo espectador A. Será que é a mesma? O espectador B trocou a garrafa de vidro emprestada? Depois de pegar da mão esquerda de Dynamo, que ele estava segurando suspeitosamente atrás das costas, com uma garrafa de vidro que já continha um celular. Exatamente. Quando Dynamo pegou a garrafa emprestada, abaixou a mão e a escondeu atrás das costas. O espectador B, assistente do Dynamo, realizou a troca. Ele pegou a garrafa emprestada com a mão direita e entregou ao Dynamo a garrafa que já continha o celular. É exatamente por isso que vemos a mesma garrafa de vidro na mão do espectador B depois, simplesmente porque é a mesma. O celular emprestado do espectador A foi simplesmente jogado para dentro da aba esquerda do paletó do Dynamo. Ao desacelerar o vídeo e assistir quadro a quadro, é possível ver isso acontecer. O interior do paletó dele contém um bolso grande o suficiente para que um objeto lançado escorregue para dentro e permaneça escondido confortavelmente. Mas isso significaria que os amigos do espectador A não poderiam ter ligado para o telefone dele, porque o telefone dentro da garrafa, na verdade, não era o dele. A única maneira de ele tocar seria se alguém que estivesse participando do truque fizesse a ligação. É aqui que entra a dupla realidade. Os espectadores aparentemente aleatórios ao redor do espectador A não são apenas espectadores. Eles participam da apresentação, colaborando para convencer ele e as câmeras de que é o celular dele. Volte alguns segundos antes do truque e ninguém está visível. No truque anterior, onde Dynamo fez o nome do espectador A aparecer no cartão de débito dele, eles não estavam presentes porque não eram necessários. O truque do cartão de débito pode ser feito sozinho, mas para o da garrafa era essencial a presença deles para provar que a ligação chegava ao telefone do espectador A. Por isso, o espectador plantado logo pega seu telefone para conferir se o que está na garrafa é mesmo o do espectador A. Mas aqui está o problema. Um truque pode ser realizado usando vários métodos diferentes. O motivo pelo qual menciono isso é porque o método que acabei de explicar aborda apenas como Dynamo realizou esta versão do truque com este espectador em particular. E o que ele faz em sua apresentação ao vivo é uma história completamente diferente. Durante sua apresentação ao vivo, nenhum cúmplice é usado. E o telefone que acaba dentro da garrafa de vidro realmente é o mesmo telefone emprestado do voluntário. Durante sua apresentação ao vivo, Dynamo chama 2 voluntários ao palco. Ele pede ao voluntário do sexo masculino que entregue seu iPhone e escreva seu número em um bloco de notas,
Depois entrega o telefone e o número escrito para a voluntária. Ele remove um pano para revelar uma caixa de garrafas, das quais pode ser feita uma seleção livre. Uma das garrafas é escolhida e esvaziada em uma jarra. Em seguida, ele pega a garrafa e o telefone e joga direto dentro e remove o rótulo. Para mostrar que é realmente o telefone dele lá dentro, pede para o voluntário confirmar se é o dele. Eles fazem um teste de ligação para verificar, mas a chamada não completa. Isso pode gerar suspeitas, mas um comentarista afirmou já ter assistido ao show ao vivo e o telefone realmente tocou. Agora, não precisamos necessariamente confiar nesse comentário, porque o método que estou prestes a explicar realmente faz com que o telefone emprestado do voluntário acabe dentro da garrafa. Dínamo utiliza o bloco de notas para uma troca. Ao pegar o telefone emprestado, ele troca o aparelho verdadeiro por um idêntico, deslizando a mão sobre o bloco de notas. Ele esteve segurando o tempo todo em um bolso escondido e mostra o falso para a plateia depois da troca. Isso também explica por que ele segurou tão firme o bloco de notas quando o voluntário tentou pegá-lo. Afinal, ele não podia arriscar que alguém fugisse com o item mais valioso do palco, o bloco de notas que todos vieram ver. É esse telefone substituto que ele joga no bolso interno esquerdo do paletó. Na verdade, conseguimos ver esse bolso em uma tomada de close. Mas para onde foi o telefone emprestado e como ele acabou dentro da garrafa de vidro? É aqui que as coisas ficam um pouco técnicas, e por isso eu propositalmente não abordei isso na versão anterior. Na versão anterior, qualquer preparação complicada poderia ter funcionado. Eles tiveram tempo de sobra para preparar uma garrafa com um Nokia X3 duplicado. Porém, pegar um telefone emprestado e selá-lo em uma garrafa de vidro para ser examinado em menos de 1 minuto é um desafio bem diferente. Isso exige não apenas a ajuda de um assistente, mas também uma técnica muito específica. Antes de chegar a isso, vou terminar de explicar o método do show ao vivo. O telefone emprestado original, colocado sob o bloco de notas, estava perto da parte de trás da mesa. Um assistente estava escondido atrás da mesa, pronto para pegar o telefone e colocá-lo em uma garrafa. Para ganhar um tempo para o assistente fazer isso, Dínamo faz algumas piadas enquanto a garrafa está sendo esvaziada. Essa garrafa escolhida livremente é então colocada de volta na caixa, e a caixa é entregue a um assistente que a leva embora assim que a caixa é retirada. A garrafa que agora aparece na mesa é, na verdade, uma garrafa preparada que já contém o celular dentro. O rótulo convenientemente esconde o telefone da visão. Dínamo pega essa garrafa preparada e coloca o telefone substituto em seu casaco. Você pode até ver o volume quando ele bate no bolso interno. Depois remove o rótulo da garrafa para revelar que é o telefone emprestado dentro dela. Sobre como o telefone entra na garrafa de vidro, alguns suspeitam que ela foi cortada ao meio e selada com cola especial, mas isso é impossível. Uma garrafa cortada e restaurada dessa forma sempre deixa uma marca visível, mas aqui o vidro está perfeitamente liso em toda a volta. A base foi pré-cortada. Isso torna o método muito mais simples. O assistente insere o telefone pela base removida, aplica cola ao redor da borda e a sela. Assim, qualquer opacidade leve da cola se misturaria à base, que já tem esse aspecto sem parecer suspeito. Após cobrirmos 2 versões desse truque, já acumulamos bastante conhecimento sobre como ele funciona. Quando for realizado ao vivo e sem edição, será muito mais fácil resolver esse desafio final. Note que Dínamo e os espectadores não aparecem juntos enquanto ele faz o truque. Enquanto na primeira temporada, e até mesmo em seu show ao vivo, todos os envolvidos podem ser vistos juntos em um único quadro enquanto o celular é jogado dentro da garrafa. Depois, há um momento estranho com gritos altos em resposta ao truque. No entanto, nenhuma das mulheres no quadro está visivelmente reagindo de uma forma que combine com o som. Agora chegamos à parte principal, a versão da segunda temporada que o faz crescer. Se você comparar a iluminação antes da mudança de tamanho com quando ele está segurando a garrafa no começo, vai notar uma diferença. Antes, ele está fora, mas quando o telefone muda de tamanho, aparece claramente em um estúdio. O enquadramento é tão fechado que só vemos a jaqueta dele, as mãos e a garrafa, sem mostrar o ambiente. O truque é simples.
Repare no padrão da garrafa e na posição dos dedos da mão esquerda. Após sacudir, ele gira a garrafa no sentido horário em direção a si mesmo, e você vai notar um cartão preto retangular tentando se misturar com a camisa dele. Aqui, o que realmente está acontecendo é o seguinte: o mini telefone fica na frente, com um iPhone branco escondido atrás dele, separado pelo cartão preto. Ao girar a garrafa, o iPhone branco aparece, criando a ilusão de que o mini telefone se transformou em um telefone de tamanho normal. O que não faz sentido e não condiz com as versões que ele apresentou ao vivo é que o telefone precisa ser colocado dentro da garrafa de vidro por um assistente e escondido com um rótulo. Nesse caso, como ele removeria aquele cartão preto e o mini telefone durante a apresentação ao vivo? É tão sensível ao ângulo e depende tanto da iluminação que esse truque não funcionaria ao vivo. Por isso só vimos essa parte filmada separadamente. Então, aqui está o que realmente aconteceu. Primeiro, eles viram o telefone emprestado se transformar em uma versão mini. O telefone emprestado deve ser entregue logo a um assistente para ser colocado na garrafa de vidro. O método funciona assim: uma ventosa de borracha é presa ao telefone, com a outra extremidade fixada a um fio elástico preto ancorado na parte de trás da jaqueta do dínamo. Ao esticar o elástico e prender o dispositivo de sucção, ao soltar, o telefone é puxado para dentro da jaqueta. Após o desaparecimento, o telefone fica pendurado na parte de trás da jaqueta. O assistente se aproxima por trás, pega o telefone sob a jaqueta e vai preparar a garrafa. O mini telefone que Dínamo mostra fica preso atrás do iPhone, segurado com o polegar esquerdo o tempo todo. Alguns podem pensar que ele escondeu o iPhone emprestado na manga, mas ao desacelerar, as imagens mostram o telefone sendo lançado direto para a jaqueta, algo possível apenas com o fio elástico. Imediatamente após a transformação, a câmera corta para a reação do público. É nesse momento que o assistente pega o telefone da jaqueta. As câmeras dão zoom, impedindo ver claramente as costas de Dínamo. Na câmera, vemos Dínamo colocando o telefone em miniatura na garrafa de vidro emprestada e tirando o rótulo. Mas logo após esse momento, a filmagem é completamente cortada. Nessa filmagem ausente que vem logo depois que ele remove o rótulo, a única parte original que resta é a narração, onde ele diz que vai fazer o telefone ficar grande de novo. Essa fala é da apresentação ao vivo, mas as imagens mostradas foram gravadas depois em um estúdio. O mini telefone virou um de tamanho normal para o público, mas não como mostraram para nós. Há um método que ele poderia ter usado ao vivo. Ele tira o mini telefone de dentro da garrafa e entrega a garrafa para um espectador inspecionar. Então, nada parece suspeito. Ao entregar a garrafa, ele discretamente palma um iPhone branco de substituição igual ao do espectador usando a palma Tenkai. Ele então chama a atenção de volta para o telefone em miniatura e usa um truque simples de manipulação para fazê-lo parecer que se transforma em um iPhone de tamanho normal. Nesse momento, ouvimos ele dizer que o fará crescer novamente. O telefone em miniatura fica escondido atrás do substituto após a troca, e depois é colocado discretamente no bolso dele enquanto ele pede a garrafa de volta. Assim que a garrafa é devolvida, ele mantém o substituto na mão. O assistente troca a garrafa já preparada com o telefone emprestado dentro. Dínamo cobre a garrafa com a mão para ocultar o telefone. Como o rótulo foi retirado, ele joga o telefone falso dentro do seu casaco. E a partir daí, vemos as imagens em que ele entrega a garrafa para o voluntário, que pode examiná-la e ligar para confirmar. Ou seja, o método que ele usou na segunda temporada foi igual ao da apresentação ao vivo. Mas a edição removeu quando ele trocou o telefone pequeno por um normal, deixando o truque parecer mais impossível. O Sherlock Holmes da vida real no America's Got Talent, Colin Cloud se apresenta como a coisa mais próxima de um Sherlock Holmes da vida real e faz uma demonstração rápida ao identificar corretamente uma mulher na plateia como professora e o homem ao lado dela como policial. Depois ele chama Tyra Banks ao palco, pede que ela se sente e entrega um pergaminho lacrado, pedindo que segure. Ele começa pedindo para Howie Mandel lhe dar uma moeda e um lenço antibacteriano. Ele pede a Howie para esconder a moeda atrás das costas e trazê-la em uma mão. Colin pede que ele estenda as mãos e diga sim para ambas.
Enquanto Colin observa suas microexpressões faciais, ele consegue identificar corretamente em qual mão está a moeda. Em seguida, ele vai até Mel B. Ele instrui o lado esquerdo da plateia a pensar em uma cor, o meio a pensar em um animal e o lado direito a pensar em um nome. Mel B estende as mãos enquanto a plateia grita branco e azul. Colin diz que se a moeda está aqui, pense em branco. Se ali, pense em azul. Após analisar sua expressão, ele acerta que ela pensa em branco e identifica a mão com a moeda. Depois ele se volta para Hyde. A plateia grita nomes de animais como gato e guepardo. Hyde estende as mãos. Colin diz: Se a moeda estiver aqui, pense em guepardo. Se ali, pense em gato. Ao observar as reações dela, ele conclui que ela pensa em gato e acerta a mão novamente. Por fim, ele vai até Simon. A plateia grita Charlie e Oscar, enquanto Simon se prepara para estender as mãos. Colin faz uma pausa e aponta para uma mulher nervosa atrás dele, revelando que ela está pensando em uma lembrança de infância envolvendo alguém chamado Miller, o que ela confirma. Colin se volta para Simon e diz: Se a moeda estiver aqui, pense em Charlie. Se ali, pense em Oscar. Ele lê a expressão de Simon e identifica corretamente Oscar como a escolha e a mão com a moeda. Para o final, Colin retorna para Tyra e pede para ela abrir o pergaminho que diz para abrir a tampa e mostrar o que está dentro. Lá dentro encontram um gato branco igual ao escolhido. A câmera dá um zoom na plaquinha do gato, onde se lê Oscar, combinando com as escolhas do público. Que bom que os jurados não escolheram um guepardo azul chamado Charlie, teria sido um desastre. Mas é claro, isso nunca iria acontecer porque o resultado real, um gato branco chamado Oscar, já estava definido desde o começo. Em outras palavras, todas as escolhas que os jurados aparentemente fizeram livremente foram, na verdade, forçadas. Isso pode levar você a questionar a plateia, já que foi o Colin quem pediu para pensarem em cor, animal e nome, não ele mesmo. Mas aqui está a questão. Embora a plateia tenha gritado escolhas aleatórias, foi o Colin quem filtrou essas escolhas. Quando pede para a plateia gritar suas escolhas, Colin imediatamente diz uma opção ele mesmo, como branco com Mel B. Ou gato com Hyde. Depois, faz uma segunda escolha realmente aleatória do público, como azul ou guepardo. Mas para a escolha do nome Oscar é aqui que você vai encontrar algo diferente. Desta vez, a primeira palavra, que deveria ser Oscar, não foi dita em voz alta primeiro. Em vez disso, ele selecionou a palavra Charlie da plateia. Um dos membros da plateia em quem ele foca é solicitado a dizer o nome pensado e escolhe Oscar. Podemos ler seus lábios e ver que ele diz esse nome. O trabalho inteligente feito antes do show envolveu Colin abordando 3 pessoas à direita da plateia e a mulher que pensava em uma lembrança de infância. Antes do show, Colin usou uma estratégia estruturada de pré-show para extrair informações desses 4 membros específicos da plateia antes da apresentação começar. Os 2 primeiros foram a mulher que ele identificou como professora e o homem que ele reconheceu como policial. Ambos foram abordados antes do show com o clássico método de rasgar o bilhete, em que o artista finge rasgar um bilhete dobrado para destruí-lo, mas secretamente consegue dar uma olhada rápida nas informações escritas durante o processo. Ross Perlman também usa essa técnica em sua apresentação no America's Got Talent. Antes do show, os 2 participantes escreveram sua profissão em um bilhete, com a desculpa de que, como eles não se conheciam, poderiam compartilhar isso secretamente escrevendo e mostrando um ao outro. Depois, os bilhetes dobrados foram devolvidos para Colin, que imediatamente os rasgou e devolveu para os 2 participantes. E foi durante a parte em que rasgava que Colin conseguiu espiar a informação de que precisava. Esse mesmo método de espiar foi usado para a mulher atrás de Simon, cuja lembrança de infância e o sobrenome Miller foram revelados. Essas 3 pessoas estavam perto da área de apresentação. Colin já sabia onde elas sentariam antes do show. Assim, ao interagir com elas,
pareceria aleatório, mas estariam totalmente acessíveis para uma interação clara. O quarto participante, que gritou Oscar, foi influenciado por uma carta de baralho forçada antes do show. Ele foi convidado a escolher uma carta de um baralho com nomes aleatórios, mas a técnica de forçamento garantiu que escolhesse a carta com Oscar. Ele foi instruído a lembrar desse nome para responder no show. Agora, toda essa preparação se resume a um único ponto que pode acabar com todo o número se ele errar, que é o fato de que Colin precisava saber em qual mão a moeda estava escondida com 100% de certeza em segundos. E isso era essencial, porque após filtrar as escolhas da plateia e o juiz estender as mãos, ele precisava apontar rapidamente para uma mão e associar a escolha forçada a ela. Com Mel B, moeda na esquerda, pense em branco, na direita pense em azul. Você pode achar que a única habilidade verdadeiramente digna de Sherlock Holmes que ele mostrou foi acertar com precisão em qual mão estava a moeda. Mas até isso é um truque. E não, a moeda não é preparada, ela é completamente comum. O método se resume a algo sutil. Você precisa prestar muita atenção aos dedos curvados da mão direita. O que ele segura entre os dedos curvados da mão direita é um truque. É como um vibrador que vibra quando o metal se aproxima dele. O aparelho que Colin Cloud utilizou chama-se The Sixth Sense, de Hugo Shelley. E você pode perceber que é o mesmo porque ele deixou uma avaliação pública na página do produto, mencionando o quanto ele é eficaz e confiável. Ele segura o dispositivo e quando a moeda se aproxima, ele vibra. Essa vibração diz a ele instantaneamente em qual mão está a moeda. É assim que ele conseguiu saber imediatamente onde estava a moeda e aplicar a força correta naquela mão específica. Assim, ele orientou o juiz a considerar a palavra forçada apenas se a moeda estivesse naquela mão, parecendo ler a mente deles. Em outras palavras, toda a ilusão foi criada para parecer que o público fez as escolhas, quando, na verdade, ele fez todas as seleções sozinho. A ilusão da caixa preta, de David Copperfield, começa com Copperfield andando ao redor de uma caixa preta enquanto seus assistentes a abrem, retiram a tampa e mostram que ela está completamente vazia. Após mostrar que está vazia, a caixa é remontada e a tampa recolocada. E ao mesmo tempo, Copperfield pega um pano vermelho e o coloca sobre o lado aberto da frente da caixa. Uma figura então aparece dentro do pano e sai andando para o lado esquerdo do palco. Da mesma caixa vazia, surge outra figura sob um pano azul e sai andando para a direita do palco. Depois disso, Copperfield sobe na caixa, coloca o pano sobre ela novamente e uma terceira figura, agora sob o pano azul, caminha até a frente do palco. Copperfield então se fecha dentro da caixa. Então, um por um, os dois primeiros panos são retirados para revelar duas assistentes femininas. E o terceiro revela que Copperfield se teleportou e agora está em pé na plateia, lá na frente. Depois disso, a tampa da caixa é removida mais uma vez e tudo é girado. E quando ela é aberta, revela 3 cachorros que apareceram magicamente do nada. Agora, já que toda a premissa da ilusão gira em torno de assistentes e animais aparecendo dentro de uma caixa preta isolada, nossa primeira pergunta é: como eles entraram na caixa preta? Uma conclusão óbvia é que eles estão escondidos nela. Isso só seria possível se apenas as duas assistentes femininas saíssem da caixa, já que estamos familiarizados com diferentes adereços que permitem que as assistentes se escondam temporariamente no fundo falso. Mesmo acreditando que elas estão na caixa, ainda assim não faz sentido. Porque, antes de tudo, se você olhar da perspectiva da plateia, eles conseguem ver diretamente embaixo da caixa, então a base não pode ser elástica. E quando a caixa é aberta, não há espaço suficiente para se esconder na base, muito menos espaço para os 3 cachorros, junto com as 2 assistentes. Isso nos leva a acreditar que, já que a coisa mais próxima da caixa é o próprio chão onde ela está colocada, é provável que, quando a cortina cobre a caixa, as assistentes surjam por uma porta secreta no palco, aberta apenas enquanto o pano vermelho bloqueia a visão do público. A segunda coisa que pode apoiar essa observação
é o fato de que, assim que a tampa da caixa é retirada, ela é colocada no chão, potencialmente escondendo exatamente essa porta secreta de ser visível desse ângulo superior aqui quando a câmera se move ao redor. Mas, mais uma vez, esse método só seria possível para a primeira mulher que apareceu debaixo do pano vermelho. Sobre a mulher sob o pano azul, vemos claramente a parte inferior da caixa em uma visão lateral. Alguns de vocês podem até suspeitar que a base simplesmente tem espelhos que só dão a ilusão de que o espaço embaixo da caixa está vazio, enquanto na verdade ela apenas bloqueia o que está atrás dela. Semelhante ao truque do coelho desaparecendo e aparecendo em truque de mestre ou a ilusão do homem cortado ao meio. Agora, vejamos o truque do coelho em truque de mestre. Um espelho colocado na diagonal reflete os padrões da base da caixa, dando a ilusão de que a caixa está vazia. Agora, neste caso, repare que o espelho só funciona se existirem padrões. Pelo menos 3 lados da caixa, esquerda, direita e fundo, ficam fechados para reforçar a ilusão visível apenas pela frente. Assim como a famosa ilusão na Feira Estadual do Texas, onde o apresentador parece sem metade do corpo. Enquanto se equilibra em uma haste, também utiliza espelhos posicionados em ângulo. No caso dele, 2 são colocados perpendicularmente e a haste fica na frente, onde os espelhos se encontram. Novamente, você notará que os padrões nas laterais da caixa são usados, pois os espelhos refletem esses padrões. O mesmo padrão está nas paredes opostas da caixa. Talvez você se pergunte como está o resto do corpo dele. Está assim. Ele apenas fica em pé, com a cortina posicionada atrás dele, criando a ilusão quando vista de frente. Mas as bordas inferiores dos 2 espelhos ainda aparecem aqui. No caso de Copperfield, esse conceito não funcionaria. Como você pode ver, colocar um espelho na diagonal ou usar 2 espelhos em ângulo não daria o efeito certo. Você não veria a parede de grade avermelhada ao fundo porque os espelhos a bloqueariam. Há também outra ilusão de Criss Angel, chamada ilusão do desaparecimento no ferro velho, onde ele desaparece de uma tábua equilibrada em meio ao ferro velho. Já expliquei esse truque antes e, se não viu, veja como funciona. À primeira vista, parece que você vê bem sob a plataforma onde ele está, dando a impressão de que não há onde ele se esconder. Mas, na verdade, um espelho é usado para criar a ilusão. O que vemos sob a plataforma é só um reflexo do que está à sua frente. Criss Angel, com uma lata de lixo e um assistente vestido igual, o ajuda a sumir atrás do espelho inclinado. O truque todo é feito com cúmplices só para enganar a câmera. Mas lembre-se, Copperfield aqui está se apresentando para uma plateia. Também há uma tomada em grande angular mostrando a plateia e a caixa. Isso elimina completamente qualquer método deles aparecerem por baixo do palco, o que nos leva a suspeitar de algo suspeito justamente naquela parede ao fundo. Note que a caixa estava perto da parede desde o começo, mesmo com espaço no palco para aproximá-la da plateia. Em segundo lugar, ao abrir totalmente a caixa, note que ela fica em frente a um retângulo específico na parede estampada. Um que combina com a altura da caixa e está centralizado, embora pareça coincidência. Mas se levarmos em consideração o fato de que o público está sentado para assistir apenas de frente, eles obviamente não têm uma visão lateral de algo saindo da parte de trás da parede para se conectar à caixa. Parecido com a ilusão de invocação de demônios de Sagrada Rihanna, que na verdade se inspira na caixa preta de David Copperfield. Nesse truque, como Copperfield, ela mostra todos os lados da caixa, abre e prova que está vazia. Mas nós percebemos uma dobradiça na parte de trás que revela que a parte de trás pode ser aberta e dá acesso àquela parede com padrão de grade atrás por onde os zumbis entram na caixa. Agora, Copperfield move a câmera para mostrar a parte de trás enquanto faz os assistentes aparecerem dentro do pano. Ele teria que usar uma versão avançada, uma que exige um espelho como um bloco de espelho oco retrátil. Isso pareceria algo assim, saindo diretamente da parede de trás e se conectando à parte de trás da caixa. E se você prestar atenção ao design da caixa, pode perceber bem aqui. Essa aba abriria para dentro, permitindo a conexão do tubo com a caixa. Aqui,
o conceito da parede estampada é aproveitado, já que o padrão de grade ou da parede se reflete no espelho. Isso cria a ilusão de que conseguimos ver também pelo lado de trás, tornando o bloco de espelho oco retrátil quase invisível. Então, o público sentado nas extremidades do arranjo de assentos será enganado da mesma forma. Após a caixa ser remontada, o tubo conecta-se à parte de trás. A aba se abre e a primeira assistente entra no pano vermelho e sai andando para o lado esquerdo do palco, enquanto permanece por baixo dele. Depois, a segunda assistente entra sob o pano azul quando David Copperfield cobre a caixa e sai para a direita do palco, ainda escondida. Depois, o sósia de David Copperfield, usando óculos escuros para esconder o rosto, troca de lugar com ele quando o pano é puxado. Copperfield faz isso ao permitir que o sósia agachado atrás se levante. Quando o pano é levantado, o sósia coloca as mãos ao lado das de Copperfield, enquanto ele solta, se abaixa e desliza sob o pano azul. E essa troca pode ser vista acontecendo bem aqui. Depois disso, Copperfield caminha para frente dentro do pano azul, enquanto o assistente é quem fecha a tampa da caixa. Ao final, enquanto os assistentes e Copperfield se revelam, a caixa é carregada com os 3 cachorros. Ela é afastada da parede de trás e girada totalmente, mostrando claramente que nada está conectado a ela. E os cachorros simplesmente apareceram do nada. Isso é tudo por hoje. Nossa história de segredos termina aqui até nos encontrarmos novamente.